Naves maravilhosas, como vocês pediram, eu vim aqui falar sobre o eclipse de hoje, poderosíssimo. Esse eclipse lunar que acontece aí no eixo Touro-Escorpião. O que me cabe isso, gente? Eu vou falar de numerologia, claro. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já falo no horário do eclipse. São nesse momento 3h58 aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. Esse eclipse já começou desde as 3 da tarde e ele vai ter uma duração total de 4 horas e 25 minutos. Ele vai até aproximadamente às 19h30. Coisas de luz, seja muito bem-vinda. Eu vou falar, gente, do olhar da numerologia para esse eclipse lunar que acontece hoje. Hoje é o último eclipse lunar do ano de 2023. O que me chamou mais atenção? Quando eu falei no vídeo, na live sobre os portais de outubro, olá, Osvaldo Argolo, seja muito bem-vindo. Quando eu falei dos portais de outubro, eu falei do portal de hoje, vai ser o portal, hoje é portal 1010, é uma energia muito ligada a essa roda da fortuna, sobre carreira, sobre sucesso, sobre materialidade e tudo que eu falei, a respeito da roda dos altos e baixos, das impermanências da vida. E hoje, nesse mês de outubro, a gente vai estar, é o último eclipse lunar do ano de 2023. Tudo que se refere a eclipse lunar, gente, tem a ver com aquilo que a gente precisa olhar em nós desse feminino, desses apegos. Israel, meu amigo, seja bem-vindo. Estivemos juntos agora há pouco, Então, após a nossa conversa super motivada a falar sobre aquilo que nos apaga e aquilo que nos empurra para frente. Eclipse lunar, gente, vai falar de coisas que precisam ter fim. Quando eu falei no portal de 28 de outubro, eu dei muita ênfase à fase de crescimento, porque a gente está justamente numa lua crescente. Essa lua crescente hoje chega ao ápice e vai ter a transição para a lua cheia. Essa lua cheia dá exatamente às 17 horas e 24 minutos. E a gente terá então o auge desse eclipse lunar. Todo eclipse lunar acontece em lua cheia. O que lua cheia fala? Transbordo. Se a gente vem aí de uma transição de uma lua crescente, aquilo que está crescendo, que está avançando, que está expandindo. Só que o que me chama muita atenção nesse eclipse de hoje, e por que ele é tão poderoso? Portal 1010, dia 28, parabéns a todos que fazem aniversário em dia 28. 28 é um número do querer é poder. Ele fala do número dos obstinados. Ele fala do número daquelas pessoas que nasceram com essa convocação, com esse dom de ir para a vida com obstinação de crescimento, de subida de montanhas, de ter um objetivo e fazer esse objetivo acontecer a qualquer custo. Quem nasce dia 28, quando coloca uma coisa na cabeça, ninguém tira e ela consegue. Ela vira aquela pessoa de monotema, sabe? De só falar sobre aquilo, de focar toda a sua atenção para aquilo. Oi, Dani! Olá, Cláudia! Sejam bem-vindas. E o 28, em se tratando de outubro, gente, que já fala dessa roda da fortuna, já fala dessa energia. Veja, eu ainda não estou falando do signo que estamos agora, mas do signo que é original dessa energia do 10, que é Capricórnio. A cabra montanhesa, aquela que tem o poder de adaptação, aquela que cria, inclusive, uma cauda para se adaptar a todas as adversidades. Na mitologia, é uma cabra que cria uma cauda para se adaptar ao mar, à terra, à montanha. Se a gente olha uma cabra montanhesa, principalmente dos lugares lá da Europa, elas conseguem ficar numa luta contra a gravidade, inclusive. Elas se prendem num pequeno espaço na montanha para conseguir pegar aquela graminha, aquele sustento, aquele alimento. Então, quando a gente olha, olá, DJ Messias, quando a gente olha para esse 10 que já fala pra gente que tudo pode mudar de uma hora para outra, Léo Pope, seja bem-vindo. Quando tudo muda de uma hora para outra, a gente lembra daquela frase da impermanência da vida. Tudo passa.
Quem é você quando está em cima? Quem é você quando está embaixo? Quando a gente fala do eclipse de hoje, dia 28 específico, Flavinha, seja bem-vinda. A gente olha justamente esse eclipse acontecendo no eixo Touro-Escorpião. Touro, segundo signo do zodíaco, casa 2 dentro da astrologia, porta para a materialidade. Quando a gente olha o dia de hoje, 28, 2 e 8, o eclipse de hoje, eixo Touro-Escorpião. O 8 está ligado à energia de Escorpião. A casa do desejo, do sexo, da morte, do poder, da transformação. E aí eu quero que vocês acompanhem comigo todas essas junções, essas conexões. Se eclipse lunar fala de coisas que precisam ter fim, fala de coisas que não dá mais para reaproveitar. É a hora da morte de determinadas situações. O que precisa ficar para trás? Se a gente fala de lua cheia, a gente fala de ápice. Um transbordo. Algo que está vivenciando realmente um limite máximo, mas terá sua queda, terá sua descida. A roda da fortuna agindo também. Quando a gente fala de roda, a gente está falando do micro para o macro, a gente está falando de situações que acontecem na nossa vida, com o indivíduo, mas também com o coletivo, com o mundo, com o geral, com a roda, com o planeta. A gente fala de questões que a gente está vivenciando de conflitos, mas também de parcerias, de uniões. Quando a gente une essas duas casas de Touro e Escorpião, a gente entrou, gente. O Sol entrou em Escorpião dia 23 de outubro. Quando a gente olha para isso, a gente aí sim está sobre esse signo, essa energia de transformação e de poder que é Escorpião. Escorpião fala de estratégia, fala de inteligência emocional. Escorpião é um signo ligado a tudo aquilo que precisa lidar com a morte, causa e efeito. Fala de lei, fala de justiça, fala de cura, mas também fala daquilo que precisa ser analisado, balança e espada. O que a gente precisa ponderar, o que a gente tem que analisar nos dois âmbitos de uma situação, tomar uma decisão, usar de racionalidade e inteligência e dar fins. Vanusa, seja bem-vinda. O que precisamos dar fim na nossa vida que não tem mais retorno? Esse eclipse de hoje, eu não sei como vocês estão sentindo, eu estou sentindo muito forte. Eu não tenho Escorpião com planetas fortíssimos, mas eu tenho o meu Sol de Aquário, está na casa 8, junto de Mercúrio retrógrado, inclusive. Então, isso para mim tem um chamado. Isso para mim, o Sol, onde a gente tem o Sol no nosso mapa, o nosso signo, mas a gente tem que olhar a casa onde ele está, fala onde a gente tem um brilho. E o meu brilho talvez seja através da comunicação, mas das grandes mortes e renascimentos nessa vida. Eu ganho mais força quando eu estou renascendo. Então a vida sempre vai me mandar muitas fases de inícios, reinícios, de ápices, mas de transformação. Esse é o meu poder. É fênix, é águia. Quando a gente olha, inclusive, para a analogia dos arquétipos dos animais, a gente tem ali Escorpião, que é o primeiro ligado a esse 8. Aquele animal que consegue sobreviver no deserto. Aquele animal que vem para as plantações, o 8 significa colheita. É aquele animal que consegue se fazer até que ninguém perceba, né? Ele trabalha nos bastidores, ele sabe o momento certo de agir. Esse Escorpião, ele tem o poder de adaptação, mas de resistência, de sobrevivência. Ele faz, inclusive, uma energia de abundância, está ligada a Kundalini, está ligada à energia sexual. Isso é um grande poder. Aquilo que desperta todos os demais chakras. É interessante que hoje eu estava no evento cultural do meu filho e uma das atividades que ele participou foi de desenhar e falar sobre um dos deuses ligados ao Egito. E ele foi falar sobre o deus Ra. E Ra é o deus do sol. E quando eu fui olhar ali nas pesquisas que eles fizeram, eu achei muito interessante, porque Ra, esse deus do sol, sol, identidade máxima, o uno, aquilo que transcende a nossa consciência, essência para a consciência de quem somos, a essência de quem somos e como a gente pode interferir ao nosso redor, com todas as nossas projeções. E a gente só cria sombra quando a gente tem a luz.
A sombra é necessária para essa luz, para essa consciência aparecer, né? Lucilena já fala que a consciência nasce desses contrastes. Quando a gente olha para o Deus Ra, ele nasce da fênix. E eu não sabia como o sol vai surgir de um animal ligado à fênix. Dentro da mitologia, a fênix é aquela que renasce das cinzas. Ela tem em várias mitologias, inclusive. O Egito é uma das culturas que vai venerar essa fênix. E essa fênix, quando a gente olha também para o arquétipo ligado ao número 8, ela também está ligada à águia, um dos símbolos ligados a poder. Um dos símbolos, inclusive, adotado pelos Estados Unidos, né? O olho de águia, aquele olho voltado para a parte executiva, empreendedorismo, gestão. Tudo, se vocês pararem para ver, tem coisas relacionadas ao que a gente faz da matéria. O 8 fala de abundância, fala de prosperidade, fala de carreira, fala de sucesso, fala de status. Fala de pessoas, inclusive, quando tem essa energia do 8, que se cobram um alto grau de desempenho. As coisas têm que ter um desafio e esse 8 ele passa a gerenciar através do seu poder executivo. O 8 vai falar de questões relacionadas ao seu poder de realização, seu poder pessoal. Fala do seu poder material, fala do seu poder espiritual. Mas por que é poder? Porque o 8, por muitas pessoas, é considerado o número de Deus. Por essa questão do universo, do infinito, o formato do infinito, daquilo que não tem fim. A gente não elimina algo, a gente coloca aquilo para uma transformação. E uma das tônicas ligadas a Escorpião, na profundidade do sentir eu transformo. E o que Escorpião, esse 8, não transforma, ele degenera. Aquilo pode virar doenças autoimunes, aquilo pode virar um peso relacionado a não assumir aquilo que luta contra o processo de transformação do mundo. E aí isso também está relacionado a essa roda da fortuna. Quando eu falei da roda na live, eu mostrei a carta do tarô relacionada a essa roda e que tem esse 8 aqui embaixo, né? Essa Kundalini antes de virar esse Uno. Esse grande sol, essa essência relacionada à nossa individualidade. Antes de estarmos relacionados a um Criador, existe sempre essa transformação. Antes de sermos quem somos, precisamos nos transformar. E aí eu lembrei desse Deus Ra, ligado ao Sol, vindo da Fênix, um dos arquétipos relacionados a esse 8. Se a gente pega o 8, Escorpião é um signo ligado à água. E quem rege, o que significa essa água? Que também está relacionado à Lua, a nossa parte emocional. Toda a parte da materialização aqui, nesse mundo denso da matéria, precisa vir através da água. Quando a gente faz uma oração para os nossos guardiões, para o nosso anjo da guarda, quando a gente vai acender uma vela que significa o sol, essa consciência, essa clareza, a gente às vezes coloca um copo d'água, não é? Por quê? Precisa se trabalhar essa conjunção, esse complemento. A materialização se dá através da água. Então, gente, Escorpião é regido por 2 planetas, vamos colocar assim. A gente tem ali Marte, relacionado à ação, justamente quem dá para Escorpião esse poder executivo de agir, de botar a mão na massa, de criatividade, de abrir caminhos, de liderança. Quem tem o número 8 tem cargo de chefia, ou pelo menos tem uma vibração relacionada à chefia. É aquelas pessoas que a gente vai colocar e vai falar, se vira, dá conta. Ele dá conta. Ele vai colocar uma ordem no caos. Ele vai ter ousadia, estratégia, inteligência emocional. Nivaldo, seja muito bem-vindo. Ayana também. Nivaldo trabalha com certeza muitas dessas questões nos seus atendimentos relacionados a como o nosso corpo absorve e vai traduzir em doença ou vai se curar através do que ele faz com a sua parte emocional. Cada vez mais a gente tem percebido isso. Vai para o nosso corpo algo sempre relacionado a essa parte emocional. Elcio, seja bem-vindo. Então, Escorpião é como se fosse um grande poder de transformar através das águas, das suas emoções, aquilo que precisa virar matéria e o que precisa ser regenerado. A cura daquilo que está fadado a não ter mais solução. Eu estava assistindo a um vídeo da astróloga Mariane Chaves,
que ela falava muito sobre isso, um exemplo de uma ponte. Quando entra esse eclipse, com a força dessa energia que nós temos hoje, é como se precisasse ter fim em algo que não tem mais solução. Algo na nossa vida que desde 2021, mas que entra num ápice desde o mês passado, gente. Desde setembro, algo que a gente vai percebendo que não adianta mais ter apego, que aquilo dali não tem mais solução, só que a gente tem um medo. O 8 fala dessas profundidades que às vezes a gente não tem a coragem necessária para adentrar, sabe, dentro da gente. E como ele é a carta da morte, ele também fala desses fins, mas é em forma da cura, em forma a fazer regeneração ao invés de degeneração. É aquela faca, lembra da carta da justiça que eu falei que tem a balança e tem a espada? É aquela faca que a gente precisa colocar na nossa carne, na nossa materialidade, na nossa parte densa, ou ligado às construções que a gente fez e que cria um corpo denso, mas que muitas das vezes se cristaliza de uma forma que ao invés de nos ajudar, regenerar, curar, aquilo dali só nos atrapalha, somatiza. Doenças autoimunes, somatização, por apego. E é muito importante porque 28, que é o dia de hoje, 2 e 8, dá o 10. Por isso que é o portal 1010, né? Mas um eclipse acontecendo exatamente nesse eixo que fala dessas duas casas, desses dois signos, Touro e Escorpião, 2 e 8. Sincronicidades? Total. Quando a gente olha para esses dois signos, são os signos relacionados à matéria. Prosperidade, materialidade. 2 é a casa da materialidade, a casa do dinheiro, a casa dos valores, valores físicos, mas também os valores ligados aos nossos autovalores, autoestima, a valorização como pessoa, como ser humano, a valorização do seu empenho, a valorização do seu cargo, a valorização da sua posição de uma identidade. O 2 vem depois do 1. 1, a casa do self, da identidade do eu. O 2 é a casa da materialidade. Mas dos valores relacionados a essa união de 1 mais 1 ser o 2. O 2 vai falar de complementaridade do masculino e do feminino. Dos nossos valores, quando a gente consegue unir, equilibrar, trabalhar essas energias yin e yang, para que aquilo flua e para que aquilo dê frutos, para que aquilo manifeste depois os filhos e todos os frutos que a gente pode gerar em vida. Touro, o 2, ensina Escorpião sobre as questões de apego, dos prazeres. Aquilo que a gente bate no peito e fala, isso é meu. Isso é uma autoconquista, isso é minha. Isso vai falar de bens, vai falar de casa. A letra hebraica do 2 é Beit, que está ligada à casa, ao nosso templo. E eu falo muito do 2, é a nossa argila para a gente criar todas as coisas. É aquilo que a gente permite receber. E quando a gente recebe, aquilo cria uma forma. E a gente trabalha colaboração, a gente trabalha pacificação, paciência, conciliação. O 2 é uma energia ligada a isso. Quando a gente olha para o momento atual do nosso planeta, a gente precisa trabalhar receptividade, acolhimento. A gente precisa trabalhar o aterramento daquilo que é positivo, mas que pode gerar frutos. A gente fala de paciência, a gente fala de conciliação de conflitos, a gente fala de integração do masculino e feminino, a gente fala de lidar com o nosso sagrado feminino. Quando a gente olha para Escorpião, o Escorpião já ensina a Touro. Eles são sombras complementares, eles se unem. Um ajuda o outro, um tem que aprender com o outro. Escorpião vai falar de abundância e prosperidade. Ele é o número do poder. Ele vai ser 4 vezes esse número 2. Esse 8 vai trabalhar e ensinar a Touro que a gente precisa chegar a um ápice, ter um sucesso, sim, mas que a gente também não pode ficar apegado, senão, se houver apego, não existe transformação. Não vai existir vida. A vida é de impermanências. A vida nos seus acúmulos. Olá, Etlin, seja bem-vinda. A vida precisa de transformações. E Escorpião ensina Touro a dar fim, a passar a espada,
sem anestesia. E esse é o grande poder de Escorpião. Ele adentra com uma faca na carne, na situação, e age com imparcialidade. Por isso ele representa a justiça. Quando a gente olha a carta da justiça no tarô, algumas pessoas, alguns tarólogos consideram a justiça como a carta 11, que é a carta da força. Eu vou considerar, de acordo com o tarô de Marcelle, de acordo com o tarô de Wirth, de Oswald Wirth, a justiça como o número 8. O grande número ligado ao poder. A esse signo de Escorpião que a gente está. A justiça, ela está sentada num trono reto. E aí ela tem essa balança que ela prende com o signo anterior, que foi Libra, e ela tem a espada. Por isso que o 8 está muito relacionado à carta da morte também, o ceifador. E a morte, quando ela chega, ela não deve ser temida. Ela vem para a gente valorizar a vida. E ela retira aquilo que vai poder ser aproveitado na próxima fase. Quando a gente para ver esse eclipse de hoje, eclipse lunar, aquilo que precisa ter fim, porque não tem mais como salvar. E esse salvar, gente, aí a Mariane fala desse exemplo que ela dá da analogia da ponte. Sabe quando a gente está assistindo aqueles filmes de Indiana Jones que vai passar por aquela ponte que está toda puída, já está caindo? A gente passou por ela. E aí ela vai e despenca. Não tem mais retorno. Esse 8 está falando, é impermanência. A nossa vida, ela é um rio. Ela vai retornar, mas nunca aquela água será a mesma. Já foi. Então é para a gente olhar na nossa vida, analisar desde 2021, mas que entrou no ápice do mês passado, algo já pode estar acontecendo dessa transformação. O que não tem mais fim? O que estava por um fio? O que estava por uma cordinha? Quando a gente fala de touro, a gente vai falar de relacionamento, sim, mas muitas coisas relacionadas à intimidade, aquilo que a gente tinha confiança, aquilo que a gente tinha força. Na analogia da plantação, o 2 é raiz. É a sacerdotisa no tarô. Ela tem o livro e a chave na mão. Fala para a gente se abrir para a nossa intuição, abrir para observação e para escuta ativa. Trabalhar a nossa intuição, mas trabalhar a receptividade, o que a gente acolhe. E a gente, quando para olhar isso para uma raiz, a raiz, ela trabalha embaixo da terra. Lembra, Escorpião? O touro, ele é forte. O touro, ele tá aparente. Mas dentro da estrutura do touro, existe um complemento ligado ao Escorpião. São sombras complementares. O touro, um dos arquétipos animais relacionados a essa casa 2, ele trabalha aquilo que a gente tem como valor, posse. Mas o Escorpião ensina que tudo tem fim. Se a gente para olhar a nossa situação no mundo e num mês ligado à roda da fortuna ao 10, a gente tem que estar aberto a essas impermanências. O que precisa ter fim? O que precisa aterrar, ter praticidade, ter força? Se a gente olha isso para uma cerâmica, para um barro, para o nosso templo, para o nosso corpo, essa terra precisa ser abastecida pelas águas de Escorpião. Senão ela fica deserto, ela fica seca, ela fica árida. E ao mesmo tempo, se ela trabalha com muita praticidade, com pouquíssima praticidade e ela deixa entrar muita água, o que vai acontecendo? Vira lama. A gente não consegue ter a estrutura, a gente não consegue ter embasamento. E aí sim, ela volta a ter mais terra. É o equilíbrio. Quando a gente olha para esse 2, ele vai falar dessas polaridades. Quando a gente olha para Escorpião, ele vai trabalhar também essas polaridades. São duas colunas que sustentam essa amêndoa. Aqui nessa carta de tarô, por exemplo, aqui no cume, a gente tem uma metade de uma amêndoa, a outra metade de outra amêndoa. Uma tá vindo com essa energia ligada à espada e o outro tá vindo com a energia ligada a balanças, relacionamentos, intimidade, empatia. Mas o 2 trabalha a autoestima. Então, se a gente olha para isso, o que precisa ter fim? O que a gente vai ter que olhar dentro de parcerias, de intimidades? Mas qual foi a região que você sentiu que tá por um fio? E Escorpião vai falar dessa cura. Muitas das vezes agora a gente vai estar numa situação em que a gente vai perceber que não dá mais para tamponar
a ferida. Ela vai precisar ser tratada, mas vai precisar ser sem anestesia. O 8 vai falar de medo, vai falar de pesadelos, mas isso não é ruim. Muitas das vezes esse pesadelo nos dá mais forte uma notícia que a gente se nega a ouvir. E aí a gente vai lembrar desse 2, que na sombra tapa os ouvidos, na sombra se silencia. E ao mesmo tempo trazer aí uma paz, que depois só saberemos mais à frente. Então, o que a gente precisa tirar as vendas? O que a gente precisa ver agora? O que a gente estava se negando a entender? Quando a gente olha para essa lua, ela fala de passado, ela fala de ancestralidade, ela fala do nosso feminino. Como está a nossa relação com o nosso feminino? Escorpião vai trazer esse poder de cura e de transformação. Então, eu achei muito importante vir aqui para falar, porque quando a gente soma, gente, se o eclipse lunar fala de momentos que a gente precisa, né, trabalhar finalizações, se fala do eixo, né, de Touro e Escorpião, e é exatamente o dia de hoje, 28, 2 e 8, 2 do Touro, 8 de Escorpião, portal 1010 dessa roda, dessa impermanência, mas que fala de carreira, como está a nossa parte financeira, como está a nossa autoestima relacionado também a essa carreira, a essa casa do pai, como é a nossa relação com o nosso pai, como é o nosso conceito de realização, o que estamos quebrando a roda, o que estamos repetindo dessa roda. É um momento em que a gente tem que estar conectado com os nossos guardiões, nossos anjos, e pedir ação. Mas confiar nessa ação e agir, botar a mão na massa. Portal está aberto para essa conexão maior com os nossos superiores. Então que a gente, através da intuição, possa receber ali as melhores mensagens, mas que a gente se torne autorresponsável para agir. A ferida será curada, mas é um momento, a cura através das nossas feridas, nossos medos. Tem uma frase que fala, né, a caverna onde você tem medo de entrar, ela pode esconder o seu tesouro. E Escorpião, nessa prosperidade, nessa abundância, fala, o tesouro pode estar ali, no fundo do oceano. E a gente tem medo de adentrar, a gente acha que tem monstros. A dor, a gente vai passar por ela. Mas é essa dor que é transformada em potência, em força. E que vai trazer pra gente o nosso poder pessoal de sobrevivência desse Escorpião. Então, parabéns a todos que nasceram nesse portal de hoje, porque realmente fala muito do querer é poder. Mas parabéns para todo mundo que tem Touro e que tem Escorpião também. Olhai para essa matéria. Façam as pazes com o dinheiro, mas tenham autorresponsabilidade. A gente precisa subir as nossas montanhas e fazer as nossas próprias conquistas. Honrai a nossa ancestralidade, mas não repita as suas ações. Nós temos essa nova oportunidade. E se a gente fala disso, quando a gente soma 28 de outubro de 2023, gente... 2 mais 8, 10, mais 1 do 10 da redução, 11, mais 2023, o 7, 11 mais 7 dá 18, a carta da lua. Quando a gente reduz para essa energia do dia de hoje, essa energia universal dá um 9, vindo desse 18. 9 é o número das finalizações. E aí eu achei realmente isso fantástico. Finalizações, perdão, compaixão, caridade, mas também da gente acolher os nossos próprios processos. O 9 é cura. Cura principalmente através da nossa sabedoria ancestral. Cura pela nossa maturidade, pela nossa autorresponsabilidade. Mas é faxina, é finalização. Então a gente sai de uma lua crescente, que está entrando agora em lua cheia. E qual é o nosso ápice? Qual é a gota d'água? O 28, para quem nasce, é um número maravilhoso, mas é um número que às vezes faz com que as pessoas às vezes reclamem muito das coisas que acontecem para si, sabe? Se achem às vezes injustiçada. E essa energia de se achar injustiçada, vítima, de reclamar, clamar 2 vezes, funciona como um autossabotador, sabe? Então, também é um momento para a gente parar e ver nesse eclipse o que não dá mais para colocar a culpa no outro dos nossos acontecimentos. E às vezes uma perda de um relacionamento, de um trabalho, de um emprego, de uma situação é cura, é libertação.
É a vida nos dando a oportunidade de fazer diferente, de recomeçar. E isso é também uma energia de Escorpião. Ele não ganha dinheiro. Ganhar dinheiro, Etlin, se ainda estiver aqui, pode dizer, é uma questão ligada à criança. Criança que ganha dinheiro. O adulto faz. O 8, ele faz dinheiro. Ele vai prover aquilo que for necessário para a sua sobrevivência, mas para a sua abundância. E abundância não é acúmulo, gente. A prosperidade não é acúmulo. É de você estar no momento certo e receber aquilo que é necessário para suprir a necessidade naquele momento. E que ainda seja o suficiente para você compartilhar. E isso é a sua cor. É você estar no deserto e não receber um caminhão-pipa se tiver com sede. É você conseguir conquistar, receber um copo d'água, uma garrafa d'água. O necessário para suprir a sua necessidade. O acúmulo vai levar aquela célula a adoecer. E isso não significa não honrar a riqueza. É saber que no momento certo você trabalha o seu senso de merecimento. Isso é o eixo de Touro e Escorpião. O que a gente valoriza é aquilo que a gente se acha merecedor. E o outro vai olhar de acordo com o que a gente transbordar desse valor. A autoestima é um dos bens mais importantes e escassos. A pessoa com a sua real estima. Então, um feminino bem trabalhado, essa mãe, essa lua, esse passado, vai fazer com que a gente trabalhe a nossa autoestima de fazer as coisas. Escorpião, o que ele deseja, ele vai agir, ele tem o poder executivo de construir. Aquilo que ele não consegue conquistar através dos seus desejos se torna doença. Então, eu desejo todos para vocês, revejam essa live, tenham uma boa conexão com esse eclipse lunar de hoje e honrem todas essas águas, honrem os seus passados, mas metam a mão na faca, no lado positivo, sem anestesia, para curar a si. Dar fim àquilo que não dá mais, é o basta. Eu não quero mais isso para minha vida. A roda da fortuna nos dá o tempo inteiro sinais daquilo que está sendo um padrão repetitivo. E aquilo que se repete, gente, e acaba trabalhando com má vontade, vira tendinite, vira doença, vira aquilo que está sendo forçado a realizar. Isso não é abundância, isso não é prosperidade. Então, não sei vocês, mas eu acordei hoje com a espada na mão, para dar fim desde ontem, já estava sentindo, tem certas coisas que a nossa paciência é testada no limite. E antes de eu estar com essa ferida aberta, eu prefiro buscar a minha autocura, me curar. A vocês a paz de curar cada um de vocês, mas a consciência que vem para olhar o que a gente não pode repetir do nosso passado, o que você não se permite mais repetir, mas estar aberto a tudo aquilo que a vida vai nos fazer com que a gente reconstrua coisas que às vezes estão lá embaixo, escondido, nos mistérios, nas águas dos oceanos. Então, é um momento de receptividade, de crescimento e de ápice, mas bastas. Então, abram-se a esses bastas e feliz toda a reconstrução. Compartilha essa live. Até às 7h30 da noite esse eclipse está agindo, então que seja um momento realmente para a gente recolher, buscar essa conexão, mas ele fica até o final, né? O portal 1010 é até 23h59. Mas aproveitem essas mensagens do universo. Hoje é um dia poderoso, que vai reverberar, segundo alguns astrólogos, fortemente para daqui a um mês, mas com revoluções daqui a um ano. Para outros astrólogos, com revoluções planetárias, gente, válida mundialmente. A Terra realmente está passando por um grande poder de transformação. E um viva a esse eixo de Touro e Escorpião. Um abraço, um beijo em vocês, compartilhe, digam aí o que vocês acharam dessa live, tá bom? Um beijo!